No domingo passado eu te mostrei uma casa neste mesmo condomínio num lote de 50 pés. Hoje eu vou te mostrar essa casa aqui num lote de 60 pés para você entender o que difere. Olha só a largura desta casa. Já que nós estamos aqui do lado de fora, a fachada que você viu é uma fachada mais contemporânea, porque ela tem muitas linhas retas. Só para você ter uma ideia, quando nós construímos uma casa como essa, você tem a opção inclusive de escolher a fachada, caso o vizinho já não tenha escolhido a mesma, mas você tem essa possibilidade sim. Ainda no quesito largura de casa, quando você entra, você consegue perceber desde portas duplas na entrada, assim como um corredor com uma largura bem confortável. E por que eu gosto de fazer essas medidas? Porque você consegue ter noção efetivamente da largura ou enfim da altura para que a gente tenha um parâmetro de comparação. O que muda nesta casa? Então ela é uma casa que pode chegar a 4.000 pés quadrados, que é uma casa muito grande para os padrões americanos. Ela pode ter 7 quartos, também muito grande. Mas o que me chamou a atenção, porque eu já vi essa planta em outros condomínios, é o fato dela ter duas flex area. E o que significa isso? A primeira flex area, a gente já entra com portas duplas novamente, pé direito muito alto, altura de porta. E esse é o meu home office, é o meu primeiro escritório. Muito claro, cada fachada difere a quantidade e a posição das janelas. Nessa fachada, a janela moderna, ela tem menos informação, então ela tem menos moldurinhas. E olha só como ajuda nessa claridade, além de eu ter um vidro inteiro sem moldura nenhuma. Aí eu venho para esse segundo flex room, que a gente já cortou várias vezes para tentar dizer o que eu penso nessa área, mas agora me veio uma informação que de repente cabe. Seria uma área de brinquedo das crianças. Eu acho que eu faria uma área de estudo, uma área efetivamente de rabiscar, das crianças fazer a bagunça delas, porque eu consigo fechar essas duas portas, ninguém vê o que está acontecendo aqui dentro, o que é ótimo. Bom, continuamos indo em sentido a área íntima da casa. Eu tenho um pé direito, novamente, sempre vou comentar, né? É repetitivo, mas é o que acontece, ele é bem alto. Nesse caso, a decoradora colocou um papel de parede no teto que eu acho que deu uma fechada, tá? Ela ficou mais baixa do que a sensação efetivamente é, tá? Eu tenho a minha sala de jantar formal, extremamente espaçosa, extremamente confortável. Eu gosto de chamar a atenção para a qualidade dos pisos que a construtora coloca tanto nesta casa quanto na casa da semana passada. Esse aqui é um piso diferente do que nós vimos, porque esse aqui é um Engineering Hardwood Flooring, ou seja, eu tenho uma madeira maciça, tá? Então ele é de um valor agregado maior. Nesta posição, invariavelmente, a construtora decora como se fosse uma adega de vinho, e faz sentido, até porque não tem janela, é um espaço um pouco menor, e eles aproveitaram essa parede para que a escada fosse uma escada de base mais larga, tá? Agora, quando a gente está falando de decoração, e isso aqui é um dos pontos que você escolheria quando vai ao Design Studio, eles colocaram o espelho da escada com esse revestimento que é uma pastilha. Eu sempre comento a respeito do espelho da escada branco, que me incomoda, porque a gente bate o pé e tal, mas eu não iria ser tão ao outro oposto ao ponto de eu colocar essa pastilha, né? Eu faria algo diferente, mas o importante é você saber que há opções. Ok, quando eu chego nesta situação aqui, eu tenho esse volume de pé direito. Ele é muito alto, tá? E alto mesmo. Por quê? Porque essa casa já tem pelo menos 11 pés de altura e eu duplico isso. Há quem goste e há quem não goste. Eu entendo pela proposta de uma casa como essa. Como eu comentei, é uma casa de 4.000 pés quadrados, é uma casa grande, 7 quartos, então ela precisa desse
glamour, ela precisa desse volume. Faz sentido para ela, faz parte da estrutura dela uma casa com essas características. Pontos super positivos são quantidade de janelas, tamanho das portas de correr. Eu tenho portas de correr em 2 posições nessa sala, ou seja, eu posso integrar a minha sala de estar, mas eu também posso integrar a minha sala de refeição diária, tá? Então eu consigo sair lá para fora onde está a minha Summer Kitchen. E por que isso é interessante? Porque por mais que a gente pense que a Flórida é quente e tudo mais, a gente não faz ideia o quão quente essa Flórida é. Então, num alto verão, talvez o churrasqueiro vai ser a pessoa que mais vai sofrer, porque ele vai ficar lá fora fazendo churrasco e vai estar todo mundo aqui dentro esperando, porque está muito quente lá fora. Então, essa integração nos ajuda bastante, né? Mas, lógico, essa casa tem uma piscina super agradável, você pode estar se refrescando nela enquanto aguarda. Não preciso comentar, comprimento dessa ilha, e o que eu gosto muito mesmo são dessas janelas indiretas aqui, me trazendo claridade. No domingo passado eu também comentei a respeito dos appliances. Eu tenho uma geladeira muito mais larga, de um valor muito maior. Por quê? Porque esse ticket de casa pede isso. A gente está num outro estilo de condomínio, onde não é mais uma questão de upgrade, é uma questão de necessidade. Quando eu chego nesta posição, eu tenho algumas opções que a construtora me permite fazer de personalização, uma certa flexibilidade de planta. Uma delas é como está. Então eu tenho um quarto. Por que o que é um quarto? Porque eu tenho as minhas janelas, porta de acesso, um armário. Então essa é uma denominação de quarto. Porém, eles decoraram como uma sala de jogos ou de televisão aqui do andar de baixo. Esse quarto é uma suíte, mas eu tenho a opção de transformá-lo num next gen, ou seja, eles transformariam aqui num pequeno apartamento. Eu avançaria um pouquinho mais para dentro da garagem e mudaria a configuração do mudroom, tá? Mas isso para quê? Para te dizer que sim, há flexibilidade. O que é meio estranho aqui é que acabei de perceber, a Summer Kitchen está na minha janela. Então, se eu fosse utilizar esse ambiente como um quarto, seria um quarto de visitas, porque, né, as visitas estão aqui esporadicamente, então a gente não vai ter aquele incômodo ali ou a interferência de um churrasco acontecendo na nossa janela. Se eu vir para o meu lado esquerdo, eu tenho um banheiro completo. E esse é excelente, por quê? Porque é o meu pool bath, ou seja, eu tenho, além do toalete e a pia, eu tenho também um chuveiro. Porque se eu tenho visitas ou eu tenho amigos de filhos e tudo mais e querem já sair da piscina, que estiveram aqui a tarde inteira, eles conseguem tomar seu banho e ir já confortavelmente para sua casa. Quando eu venho nesta posição aqui, é um mudroom, e é um mudroom super confortável, tá? Isso aqui é uma área que eu consigo colocar, né, alguns itens, que é meu de diário e mais a minha bolsa, que é amor. E só para você ter noção do tamanho disso, eu adoro, porque eu posso tirar o meu sapato e não entrar com os pés sujos para dentro de casa. Isso é ótimo. Quando nós chegamos no topo da escada, eu adoro que eu tenho a minha passarela. E no topo da escada, as portas duplas me trazem para dentro da suíte do casal. O que acontece nesse momento? Eu já tenho uma antessala, eu tenho o meu quarto e desta vez eles decoraram de uma forma também que eu gostei bastante, independente do papel de parede, mas eu tenho aqui uma prateleira. Então, esse quarto é tão confortável e espaçoso que eu posso ter sim meu lugar de leitura. Ele pode efetivamente ser o meu retreat, ou seja, o meu recanto. Eu posso me acalmar aqui dentro, é bem confortável. E o que acontece, se você perceber, né? Eu tenho portas duplas para entrar no quarto e eu tenho portas duplas para entrar no banheiro.
Tudo isso me ajuda nessa circulação, nesse volume, é muito agradável. Quando eu chego na suíte principal, o que eu vou te chamar a atenção é o seguinte: eles mudaram a posição da banheira, o que é ótimo. Eu não sei se eu comentei com você em algum vídeo mais recente, mas no passado a banheira ficava aqui, nessa posição com as quinas do azulejo para fora. Não fazia sentido. Esse banheiro é tão grande que eu consigo brincar com a posição tanto da pia quanto da banheira. Então ela veio para baixo desta janela. Eu tenho o toalete naquela posição. O meu box é de um tamanho ótimo, não é um dos maiores, mas ele é extremamente confortável. E eu tenho 2 closets, um para quem tem mais roupa e outro para quem tem menos roupas. E agora nós vamos para o catwalk, né? Então essa é a nossa passarela. O que eu quero que você perceba é que a casa, apesar de ser grande, ela é agradável, tá? Por quê? Porque eu tenho os corredores que eu particularmente adoro, faz com que eu distancie alguns ambientes um dos outros. Como eu estou com ele, com o mezanino, com o pé direito, isso tudo, esse contexto todo fica muito leve e não me deixa tão perdido, tá? Então é uma casa, enfim, extremamente agradável, apesar dela ser bem grande, você não fica solto aqui dentro, é uma casa bem pensada. Quando eu chego neste quarto, que é um quarto dos fundos, tá? Eu tenho esse Jack and Jill, ou seja, esse quarto e o quarto ao lado vão dividir o banheiro, então vão dividir o box e o toalete, porém cada um dos quartos tem a sua própria pia e walk-in closets, o que isso é perfeito. Muitos dos meus clientes estranham essa configuração por eu não ter uma parede aqui, estar com a pia dentro do quarto. Eu não sei se eu já me acostumei, mas eu acho tranquilo, tá? Por quê? Integra o quarto, eu não preciso ir para o banheiro, eu tenho que mudar de lugar para de repente escovar meus dentes, arrumar meus cabelos, enfim. Eu estou dentro do meu quarto, na minha privacidade, me organizando, tá? Ótimo, tá? Eu particularmente não acho ruim. Tem clientes que não gostam tanto. Portas de correr para dividir os 2 banheiros e novamente, olha só a altura dessas portas. Agora eu já estou no outro quarto do Jack and Jill. Que bom que esse ventilador está ligado. Nesse caso, ó, ele até tá fazendo um ventinho nos meus cabelos, porque ele está muito mais rápido. E esse é um assunto bem interessante, é um assunto muito mais de curiosidade. O ventilador serve para homogeneizar a temperatura que o ar-condicionado produz dentro da casa. Ele nos ajuda de forma de eficiência energética e também de sensação térmica, porque ele faz circular, então tá super fresco o quarto. Não precisaria estar nessa velocidade, ele pode estar numa velocidade muito menor. Então ele não tem a função de vento, e sim de circulação de ar. E agora, olha só, estamos no andar de cima. Eu tenho a mesma largura de corredor que eu tinha no andar de baixo nesta posição. Então, de novo, quando eu falo de volume, de sensação, é uma casa agradável. Essa lavanderia é excelente, porque eu tenho a posição das minhas máquinas, eu tenho os armários, venho com a questão da utility sink e ainda poderia até fazer mais algum armário nesta posição. E sem comentar o tamanho daquela janela. Quando eu chego nesta posição, e lembra que eu comentei a respeito das fachadas? Quando eu escolho essa fachada moderna, eu ganho uma janela muito grande no meu escritório, mas eu diminuo essa janela aqui de cima. Não interferiu tanto nesta planta pelo seguinte, porque as portas são de vidro. Então eu tenho bastante luminosidade vindo para dentro dessa casa, mas à medida que eu vou mudando a fachada, o tamanho e a posição, enfim, das portas e janelas vão mudando um pouquinho. Eu entro neste último quarto aqui do andar de cima, e ela é uma suíte júnior, grande, tá? Olha, a mesma janela que eu tinha lá embaixo, eu tenho aqui em cima.
Então vamos lá. Agora os dados técnicos desta casa. No início do vídeo você deve ter ouvido eu falar que a casa tinha até 7 quartos. Errou. Na verdade ela pode ter entre 4 e 6 quartos completos. E ela pode ter entre 3 banheiros e meio a 6 banheiros completos. O que me leva de um tamanho de 4.400 pés a 4.800 pés. É uma casa realmente muito grande, tá? Quando eu falo de 4.800 pés, eu estou falando de 440 metros quadrados de área de ar-condicionado, sem contar, né, sempre o lanai e a nossa garagem, tá? Ela pode ter 2 vagas de garagem. Eu consigo ter uma área de lazer externa. Por que eu falo uma área de lazer externa? Porque este condomínio ele tem uma característica diferente. Relembrando do vídeo passado, nós temos 122 lotes num condomínio fechado. Então eu não tenho um clubhouse, eu não tenho uma piscina comum. Eu tenho que ter o meu oásis, como eu comentei no vídeo anterior. O que mais que eu comentei no vídeo anterior? Eu comentei a diferença de valor dos lotes, tá? E esse é um lote sem vista. Por quê? Porque eu estou virado para um muro e atrás desse muro tem uma pista, uma rua, tá? Neste caso, para uma casa como essa, eu vou começar primeiro pelo valor base dela. Ela começa em 960 mil dólares. Tá? Porque é 959, 990, então 960 mil dólares. E os terrenos que eu tenho disponível hoje, eles variam entre 105 a 160 mil dólares. E por que isso? Como a configuração do condomínio vai mudando, tem lotes que eu vou ter uma área muito maior do que outras. Então, as esquinas ou as pontas desse condomínio tem lotes gigantescos. É essa a palavra, porque são muito grandes mesmo. E aí que vai modificando a questão do preço. Quando eu olho uma configuração como essa, como está, não necessariamente relacionada a upgrades e também há muitos itens de decoração que a construtora faz para demonstrar essa casa modelo, eu estou falando numa casa onde o preço base é de 960, eu consigo ter uma casa como essa na faixa de 1.100.000 a 1.200.000, dependendo do que você escolher de upgrades. E isso o valor final. Nesse momento, a construtora está oferecendo 75 mil dólares, lembrando que este incentivo ele pode modificar semanalmente ou até mesmo mensalmente, então não pegue ele como base nesse momento. Por quê? Porque você consegue desses 75 mil usar 50 mil para upgrades de ordem estrutural e de design e 25 mil para closing costs, tá? Mas pode ser que no momento futuro esteja diferente. Esses 122 lotes da comunidade, 30% dela já foi vendida. Então, é um condomínio que está vendendo rápido pela característica. Eu estou em um condomínio boutique, dentro de Lake Nona. Nós estamos a 8 minutos do centrinho, né, vibrante de Lake Nona. Eu tenho que pegar a Narcousse e descer, então eu estou mais ao sul de Lake Nona, mas num condomínio super agradável e numa posição excelente. Se você quer saber mais sobre este condomínio, sobre Lake Nona ou outra região aqui de Orlando, entre em contato comigo por WhatsApp, por telefone ou por e-mail. E eu te vejo no próximo vídeo.